formação é economista. A minha área de formação é economia. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando de educação dentro do centro espírita. A casa espírita tem uma função no mundo. Os centros espíritas que existem no Brasil inteiro, eles são frutos da reunião de poucos companheiros idealistas, como é a história dos ceareiros aqui de Campinas, né? Pessoas irmanadas pelo ideal espírita, resolveram então juntar forças e criar uma casa. Outras casas espíritas são frutos de dissidência. Eu não concordo com aquele grupo, brigo, vou lá e monto uma casa espírita. É assim que funciona no nosso Brasil. Mas independente da forma que as casas espíritas venham a surgir no mundo, a importância dela para a iluminação das criaturas é algo inquestionável. Ela tem que ter então, dentro da sua proposta, independente da forma que ela funcione, ela tem que responder a uma pergunta que é uma pergunta provocativa, que eu trago para vocês também refletirem nesta manhã. Como é que a doutrina espírita estará daqui a 500 anos? Como é que o espiritismo estará daqui a 100 anos? Daqui a 1000 anos? Essa pergunta ela é provocativa porque nós, hoje, seres encarnados que estamos no movimento espírita, provavelmente fomos os mesmos espíritos que desviaram a mensagem de Jesus lá atrás. Porque a mensagem que Jesus trouxe, genuína, pura, ela foi ao longo do tempo sendo deturpada por egoísmo, por vaidade, por personalismo. E isso fica até de uma forma romanceada, evidente, naquele livro A Esquina de Pedra, do Wallace Leal Rodrigues, que é um livro fabuloso para a gente poder ver os bastidores espirituais da história do cristianismo que nós ali registramos. Então não adianta falar que foram eles, fomos nós. Nós estávamos lá e nós fizemos esses desvios. Vou fazer um parênteses. Há uns 4 anos atrás eu participei de um encontro com o nosso querido Haroldo Dutra Dias, juiz de direito, tradutor do Novo Testamento, uma pessoa assim que tem contribuído muito para o estudo espírita, principalmente do Evangelho. E nós estávamos na cidade de Matão, e ele foi fazer uma palestra para a maioria dos presentes ali, eram dirigentes. E aí ele começou contando uma pequena anedota. Diz que Jesus combinou com um grupo de espíritos endividados com a lei divina, mas eram espíritos extremamente endividados. Jesus disse assim: vocês serão os trabalhadores da seara espírita no Brasil. E aí ele pegou um grupo dos piores dos piores. Então, daquele grupo que Jesus combinou de reencarnar no Brasil e aí levar a tarefa espírita para todos os lugares, ele separou o grupo mais endividado dos endividados. Olha só, Jesus é pedagógico, né? Aí ele disse assim para esse grupo: esse grupo então serão os expositores e os oradores. Dividirão com a gente a cátedra, né? E terá a tarefa de iluminar as consciências. Eu adorei essa anedota, essa história que o Haroldo contou, porque toda vez que vem um expositor falar de espiritismo, nós que estamos aqui fomos os primeiros atingidos com a mensagem, porque nós pesquisamos e estudamos. E nós não somos melhores que ninguém. Então, o compromisso com a doutrina tem que vir primeiro daqueles que estão dirigindo alguma tarefa e segundo com aqueles que estão chegando. E o compromisso tem que ser de todos para levar esta mensagem durante o tempo. Nós, este ano, comemoramos, enquanto um corpo teórico, um corpo doutrinário, 160 anos de existência. Gente, é um bebê que não começou nem a gatinhar ainda. Enquanto doutrina, nós estamos gatinhando. E eu pergunto, como é que nós estaremos daqui a 500 anos enquanto teoria, enquanto um corpo teórico que a doutrina espírita nos dá? Aí a gente entende a tarefa inquestionável da casa espírita de consolar, de esclarecer e iluminar as consciências. Basicamente, a casa espírita tem que atender essas prerrogativas e esse chamamento do alto. Primeiro, consolar, porque toda vez que entra alguém, às vezes precisa de consolação, porque a gente não sabe o que a pessoa está atravessando na sua vida.
A gente não tem ideia da bagagem espiritual que esse indivíduo traz. A gente não consegue mensurar quais são as experiências que esse indivíduo teve, essa pessoa teve nesta existência, somada às existências anteriores. Então a casa espírita precisa trazer este alento, a fim de que a pessoa possa se equilibrar. Infelizmente a gente vê algumas casas espíritas aqui, seculares, tá, de mais de 100 anos, no Brasil, que fazem algumas coisas que mais perturbam do que consolam. A minha avó contava que existia uma casa espírita na região de Campinas, que os médiuns apanhavam. Não precisa falar o nome não, quem conhece, tá? Não precisa, não vamos ser caridosos. Mas a minha avó contava essas histórias para mim. Filho, olha, esse negócio de mediunidade é sério. Precisa educar a mediunidade, porque senão você vai apanhar dos doutrinadores. E aí ela me contava como é que as reuniões funcionavam. Os médiuns eram amarrados nas cadeiras. E na hora da doutrinação, vinha aqueles espiritão. O que o doutrinador fazia? Sarrafo no médium. Uma coisa terrível. Hoje, décadas se passaram. Essa casa espírita não bate mais nos médiuns, mas os médiuns sobem em cima da mesa, batem as mãos na mesa. Uma coisa, no século XXI, que assusta. Porque as pessoas que não conhecem espiritismo, que a gente precisa esclarecer acerca desta doutrina que nós temos a responsabilidade de levar, as pessoas que não têm conhecimento, o que elas fazem? Se elas vão numa reunião dessa, elas olham esta atividade e elas vão dizer assim: a Malu é espírita, aquilo ali que eles estão fazendo é espiritismo. A Malu faz isso? Não. O Ceareiros é uma casa séria, né? Tem muita casa espírita séria em Campinas que procura levar esses postulados para o futuro. Por isso que a gente entende no livro Centro Espírita, Herculano Pires, que foi um dos maiores defensores da doutrina espírita que o movimento espírita produziu. Existiam outros naturalmente, mas no aniversário de 160 anos nós precisamos, né, dar as nossas devidas homenagens a este homem, que não só defendeu essa pureza, essa coerência da doutrina, mas toda a moda que surgia, estava lá Herculano Pires, né, procurando compreender a luz do espiritismo, a fim de que as pessoas pudessem entender aquilo que realmente era doutrina espírita. Por isso que quando o Nosso Lar foi publicado pela primeira vez, através da psicografia de Chico, Herculano compôs a comissão que foi lá conversar com o Chico. Escuta, que negócio é esse de bônus horas? Que negócio é esse de aeróbus? Ninguém entendia nada, porque na codificação ou nas obras de Kardec não se tinha menção a respeito dessas informações. Chico não perdeu tempo, né? Emmanuel, através do Emmanuel e do próprio André Luiz, numa conversa amigável, extremamente fraterna, o espírito de André Luiz começou então a fazer o quê? Esclarecimentos acerca daqueles pontos que ele estava passando. E o mais lindo é que não houve briga, não houve dissidência, todos ali estavam conversando de maneira fraterna, que é o que Kardec incentiva na introdução da Revista Espírita. Aqui, ele diz na introdução: nós discutiremos, mas nós não disputaremos. Porque as casas espíritas tentam como alicerce esse trabalho de consolar, de esclarecer acerca do espiritismo e de iluminar as consciências, porque todo mundo que aprende espiritismo se transforma. Não tem como não entender a doutrina espírita, mesmo que seja pelo menos alguns pontos fundamentais, e não se transformar verdadeiramente. Como eu sou um jovem atrevido, eu já fui em muitos discursos de ex-espíritas. Atrevido, né, gente? Muito atrevido. Eu fui em vários, não foi em um, nem dois, nem três. Há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu tenho muitos amigos em várias religiões, e toda vez que eles me contavam assim: ó, vai ter um ex-espírita lá na minha igreja, estava o Sandro Costo lá no fundo do salão, ouvindo e tentando entender o que aquela personalidade ia falar para que ele deixasse de ser espiritismo. Todos os discursos que eu ouvi, depois de anos de meditação, a conclusão que eu chego é que todas elas, 100%, não entenderam doutrina espírita.
Porque quando nós somos tocados por esses pontos fundamentais, não tem como voltar atrás. O Espiritismo promove em nós uma transformação, mesmo que seja gradativa, verdadeira. Por exemplo, quando nós entendemos Deus através dos seus atributos, que não foi o Espiritismo que criou, que foi René Descartes, lá na filosofia antiga, que atribuiu atributos a Deus, de forma que a gente pudesse compreender melhor o Criador, nós somos conduzidos a um mergulho dentro dessa essência criadora. Porque não é um Deus vingativo, não é Deus de um povo ou dessa ou daquela religião. É um Deus Pai que olha por todos os seus filhos. Independente de onde essa pessoa, esse ser reencarne, esse mesmo Deus é o Deus que olha por todos nós. Então não existe Deus espírita ou Deus daquele ou daquela denominação religiosa. Existe apenas essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então modifica a nossa forma de ver a vida. Herculano Pires, no Centro Espírita, ele dizia assim, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Por que ele falou isso com tanta, precisão, com tanta precisão mesmo? Porque quando nós, seres que estamos estudando as manifestações culturais do mundo, quando a gente estuda a história, quando a gente estuda as ciências, nós nos deparamos com conceitos que são universais. O Espiritismo nos apresenta, através do diálogo que ele faz no Livro dos Espíritos, por exemplo, toda a aplicação das leis de Deus no dia a dia. Então, quando nós começamos a estudar Espiritismo através do Livro dos Espíritos, por exemplo, que está alicerçado toda a filosofia espírita, nós passamos a compreender as leis de Deus de forma aplicada. Então não é um ensinamento subjetivo, é um ensinamento prático que faz com que a gente modifique a nossa forma de ver a vida, ver as pessoas e ver os nossos semelhantes. Querem ver? Por exemplo, tem uma questão no Livro dos Espíritos que trata da felicidade. Se não me falha a memória, porque eu sou péssimo de lembrar, de gravar passagens, mas acho que é a questão 922. Kardec faz uma explanação rápida, que a felicidade ela é relativa à posição de cada um. O que é infelicidade para um, às vezes é tristeza para o outro. Felicidade para um, tristeza para o outro. Existe um meio comum de felicidade a todos os homens? Olha a pergunta que Kardec faz. Existe um ponto comum, e aí eu uso a economia, a gente sempre procura otimizar os recursos da melhor maneira, ou aplicar os nossos recursos de maneira adequada. Então Kardec pergunta, existe um ponto comum de felicidade a todos os homens? Ele não estava falando em francês, ele não estava falando em europeu, ele estava falando a todos os seres encarnados. E os espíritos respondem algo que, se a gente colocar em prática na nossa vida, nós realmente teremos um mundo melhor. A resposta que os espíritos dão é a seguinte: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E o que eles estão falando? Para nós sermos, do ponto de vista material, imprevidente? Jamais. O que os espíritos estão narrando é que a gente ache um ponto de felicidade para as nossas vidas. Porque desse mundo a gente não leva nada do ponto de vista material. O que a gente leva? Leva aquilo que a gente construir no campo do sentimento. A gente não leva terreno, a gente não leva casa, não leva carro, conta corrente. A gente não leva nada. Inclusive, o livro Nosso Lar tem um relato de um problema seríssimo de família ali, gerado pelo acúmulo gigante dos pais que fizeram aquilo em benefício dos filhos, mas não souberam criar os filhos para lidar com a fortuna. E aí vem a filha desencarnada, extremamente espiritualizada, ajudar o pai a se controlar, a se equilibrar, porque os filhos no mundo material estavam guerreando por conta da posse daqueles bens, e o pai sofrendo por conta de não ver a união dos filhos. Então a gente percebe que o centro espírita tem que ir além, tem que ensinar a cada indivíduo a lidar com a própria essência e todo o desdobramento dessa essência no mundo material.
Por isso que Herculano Pires faz esse alerta. Nós precisamos sim trazer esta cultura, mas analisar tudo do ponto de vista espírita. Quem daqui já pode dizer com tranquilidade: eu já li Kardec de capa a capa? Imagina, nós não só não lemos, como a gente vai ainda ler e reler e fazer uma releitura e vai ler o tempo todo. Se a gente falar de apenas 5 livros, que eu não chamo mais de obras básicas, me desculpem estar falando isso, mas ela é conhecida no movimento como obras básicas. Mas Kardec, em momento algum, chama esses 5 livros de obras básicas, ele chama de obras fundamentais. E uma obra fundamental é aquilo que é essencial para se conhecer um determinado conteúdo. Da mesma forma que quando eu estudei economia, eu tive que estudar alguns manuais para entender o pensamento daquele ou deste pensador. Ou qualquer área de formação, seja ela da médica, ou seja ela, enfim, as várias áreas que nós temos do conhecimento, cada um se dedica a um pensador, a um especialista, para poder colocar em prática aquele conhecimento. As obras fundamentais do Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que é um lustre desconhecido, e a Gênese, são obras que a gente vai ler a vida inteira e a gente não vai conseguir extrair tudo que ela tem a nos dizer. Eu estudo, por exemplo, o Livro dos Espíritos desde 2000, com regularidade. E eu vou trazer para vocês um comentário que Kardec faz em uma pergunta sobre lei de sociedade, a lei de trabalho, aliás, e vocês vão perceber que às vezes passa despercebido determinados detalhes que depois de muito tempo, ou quando a maturidade chega, a gente consegue extrair daquele ensinamento algo que é significativo para nós e provavelmente será para aquelas pessoas às quais nós compartilhamos conhecimento. Então é importante entender o significado da casa espírita. Consolar, esclarecer e iluminar as consciências. Agora, a casa espírita é feita então de pessoas, é ou não é? Se não houvessem vocês aqui, eu estaria falando para os espíritos apenas, né? E a casa espírita é formada basicamente de pessoas. Pessoas são seres encarnados que trazem uma bagagem desta vida, aliada às experiências do passado, e que traz a imperfeição fruto do mundo em que nós estamos vivendo. Então, quem pode acusar alguém de alguma coisa? Ninguém. Todos nós temos os nossos pecados. Eu vou usar essa palavra bem, teológica, porque pecado significa errar o alvo. Pecado, do ponto de vista da teologia, é isso, é errar o alvo. Quem nunca errou o alvo na vida? Quem não cometeu um erro sequer? Quem não erra ainda no tempo em que nós estamos vivendo? Todos nós somos seres imperfeitos. Por isso que eu trouxe até uma obra para mostrar para vocês, chama Convivência Fraterna na Casa Espírita, Gerry Almeida Filho, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um livro que é um primor. E ele começa narrando a história da mitologia grega, de Aquiles. Por quê? Porque o rei Peleu, casou-se com a deusa Tétis, e desse casamento surgiu um filho. Só que o filho havia dado as características humanas. Então não era invencível, não era imortal. A deusa não quis saber. Então o que ela fez? Ela levava constantemente o filho para banhar no rio Estígios, que tinha características de transformar aquele menino num ser invencível. Só que ela não contou para o marido, e fazia essas idas ao rio Estígios à noite. O marido desconfiou das saídas súbitas da esposa com o filho, seguiu ela a determinada noite, e quando ele se deparou, ela estava segurando o calcanhar do menino e ia mergulhar ele pela última vez no rio. E aquele último mergulho o transformaria num ser invencível. O marido, achando que a sua esposa havia enlouquecido, arranca os meninos dos braços dela, e aí aquele menino cresce com uma vulnerabilidade: o calcanhar. Por isso que a mitologia trata da questão, o calcanhar de Aquiles. E, segundo a mitologia, um arqueiro desengonçado, na guerra de Troia, acerta o calcanhar de Aquiles, que leva ele a óbito. Então, ele cresceu, virou um dos maiores guerreiros
de toda a Grécia, mas tinha uma vulnerabilidade. Era o seu calcanhar. Levando isso às questões espirituais e às questões da condição humana, são as imperfeições que ainda dificultam as nossas relações. Por isso que é importante nós compreendermos que esses trabalhadores são seres imperfeitos. E que a gente não profissionalize a casa espírita no sentido de, às vezes, cobrar do jeito que a gente cobra dos nossos funcionários nas empresas que trabalhamos. Porque, às vezes, essas pessoas vêm com amor e dão aquilo que elas têm de melhor. Agora, dá para melhorar? Claro. Sempre há possibilidade de melhora. Mas a gente tem que fazer como os espíritos superiores fazem. O que eles fazem? Eles olham aquilo que a gente tem de melhor. Eles não ficam ali atacando as nossas imperfeições. Eles olham para um indivíduo e falam assim, olha, eu vou investir, né, na sua possibilidade de sucesso. Eu não vou investir nas suas falhas. Quem já leu o livro Libertação vai lembrar do irmão Félix, de forma muito educativa, conversando com, não vou lembrar o nome do espírito, se alguém tiver na plateia me lembrar, por favor, eu vou tentar evocá-lo aqui na minha mente, mas não sei se eu lembrarei. Mas ele estava cuidando da filha, o espírito, o genro entra com uma moça, ele fica perturbado, completamente perturbado, e ele age como qualquer ser encarnado da terra, né? Com aspereza, enfim, muito bravo. E aí ele reconhece que ele talvez não tivesse o preparo necessário para conduzir aquele trabalho. E ele fala então para o irmão Félix, irmão Félix, olha, se o senhor quiser me tirar dessa tarefa, por favor, o senhor me tire. Porque eu não estou conseguindo lidar com esse problema. Né? O meu genro, com esta moça, fumando no quarto, fazendo umas coisas assim que eu não consigo. Eu estou voltando ao estado primitivo de quando eu desencarnei. E aí o irmão Félix fala assim, não, eu prefiro investir, né, nas possibilidades de vitória que você tem. É assim que os espíritos superiores fazem com a gente. Transformam um carvão bruto num diamante. Agora, como é que é isso? Como é que funciona isso? Nós precisamos dar, então, oportunidade. Toda pessoa que está chegando à casa espírita precisa ser educada no trabalho que a casa espírita oferece. Né? Não dá para chegar, ou às vezes dá, tá? Mas não dá para chegar já fazendo palestra, já dando aula. A gente precisa chegar, aprender como as coisas funcionam, precisa ver como é que são as diretrizes da instituição, verificar como é que as coisas estão ali acontecendo, se colocar à disposição. Ah, mas a casa aqui é muito ortodoxa, eu sou espírita há 30 anos e me obrigaram a fazer o curso, e daí? Qual o problema de começar de novo se é assim a diretriz da casa? Isso vai ajudar a gente a desenvolver humildade. E humildade é uma tarefa difícil de se estabelecer. Em nossa casa tem alguém muito especial, que eu falo isso de público porque ela já contou isso para a gente de público. Ela trabalhou mais de 30 anos na Federação Espírita Brasileira, com educação, com evangelização, está agora para lançar um livro sobre suicídio, principalmente na infância. E quando ela chegou na nossa casa, ela não falou nada. Ela não colocou lá na nossa equipe de triagem o currículo dela. Ela disse simplesmente assim, o que eu tenho que fazer? Olha, a senhora pode começar pelos cursos, tal. Foi, fez os cursos, participou. E hoje ela tem contribuído de forma incrível. Inclusive fazendo o curso de expositor. Se submetendo à análise daqueles que provavelmente, quando ela já estava fazendo, nós estávamos reencarnando. E ela já fazia. Então, assim, ela de forma muito anônima se colocou à disposição daquele mecanismo. Porque ela entendeu que antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Como se formam obreiros antes de lhe confiar um trabalho. Então, nós, enquanto espíritas e trabalhadores, estando dentro da casa espírita, precisamos entender esse processo. Né? O que vai nortear o nosso trabalho vai ser a nossa vontade incansável de servir. Nesse sentido, eu vou lembrar de outra história que nosso querido Haroldo contou, que ele era juiz de direito, estava designado para uma cidade e ele foi transferido para uma outra cidadezinha do interior. E aí ele estava conversando com uma senhora, uma freira de caridade.
Aí ela falou assim para ele, agora o senhor está aqui, né? Ele falou assim, não, me vieram para cá. Me vieram. Aí essa senhorinha, com toda a simplicidade, vira para ele e fala assim, não, meu filho, não fale assim. Nós devemos florescer aonde Deus nos semeou. Então, se nós fomos designados a esta ou aquela tarefa, pouco importa. O que mais importa é que a gente floresça onde Deus nos semear. Porque eu tenho certeza que toda aquela nossa convicção e a nossa vontade de servir há de sortir frutos no futuro. Desde que a gente tenha esta vontade, então, de servir. Por isso que o Espiritismo, ele deve mudar a ordem social, e isso é Kardec que fala, por conta da compreensão que a gente tem que ter e a extensão que ele vai ter nas nossas vidas, na relação uns com os outros. Lá em Obras Póstumas, projeto 1868, Kardec diz assim, somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar este estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. O que a gente está querendo dizer? Parece que o Espiritismo vai ser uma doutrina ensinada no mundo inteiro. Não dá, né, talvez assim, a primeiro momento, não é essa compreensão que a gente tem? Mas não. O Espiritismo não será a religião do futuro. Mas nós, agindo segundo as leis de Deus, todas as pessoas do mundo vão se pautar segundo estas leis. Porque se a gente olhar a história da humanidade, a gente percebe que desde que o homem transita pela terra, em que ele tem discernimento, as leis de Deus é uma extensão daquilo que ele realiza. Ou seja, aquilo que ele realiza acaba sendo, né, uma materialização das leis de Deus. É que se a gente for olhar a história, o ser humano, nós, seres encarnados, a gente vai manifestando estas ideias de acordo com o tempo, de acordo com os valores. Muda uma coisa ou outra. Sempre, em todas as épocas, aparece alguém com um preparo maior para levar aquela sociedade para um patamar melhor de equilíbrio, de evolução, de progresso e de ensinamento. Mas a gente percebe que a manifestação das leis divinas nada mais é, né, que uma materialização através das ações humanas. Por isso que algumas imperfeições que a gente percebe na história de muitas sociedades, ela não se deve à aplicação das leis, mas simplesmente por um desvio das nossas imperfeições. Porque quando Deus nos criou, e isso está na questão 620 do Livro dos Espíritos, quando Deus nos criou, Ele já dotou a cada um de nós com as suas leis. Onde estão escritas as leis de Deus? Nos 10 mandamentos? Não. É algum pergaminho feito de couro? Ou outros tipos de papéis? Não. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada um. Então nós aqui, século 21, já temos as leis divinas em nossa consciência. E o que a gente precisa fazer? É entender, nos capacitar ao trabalho, entender e compreender o Espiritismo e colocar em prática. E aonde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprender do ponto de vista espírita? Na sociedade, no mundo em que nós estamos vivendo. Né? Nesse mundo, hoje, século 21, que a gente vê coisas acontecendo, que ainda tem gente que vai falar assim, nossa, é o fim do mundo, está acabando o planeta, é o apocalipse, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos. E não, muito pelo contrário. Nunca se falou de tanto amor, nunca se falou de tanto trabalho em detrimento do seu semelhante. Pega aqui do Brasil, uma semente de luz que tem surgido no mundo, levando alento a terras que a gente nem conhecia até então, que é o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, né, que tem levado pessoas espíritas, católicos, protestantes, enfim, numa grande campanha em benefício do ser humano. E o trabalho, para quem não conhece, eu sugiro conhecer, porque é um trabalho encantador. Eles têm levado infraestrutura, alimentação, água potável a lugares que pessoas que jamais viram isso. Eles chegaram em lugares que tinham pessoas que nunca tinham tomado banho. E aí eles fizeram lá, arrumaram um dinheiro, compraram caminhões pipas e fizeram um banhão coletivo que diz que foi a maior felicidade para aquela região. Então, assim, as histórias do Fraternidade têm mostrado que o ser humano tem, sim, melhorado.
E a gente pensa que daqui a 500 anos o ser humano estará sim vivendo um mundo de regeneração, mas vai depender de cada um. Né? Porque, segundo o Espiritismo, não tem data para acontecer isso. Vai acontecer isso quando nós estivermos vivendo os ensinamentos de Jesus em nossos corações, em nossas consciências. Quem aqui pode dizer com tranquilidade, levantar a mão e falar assim: eu sigo os ensinamentos de Jesus onde quer que eu vá, em todos os momentos da minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu sou um cristão? Não dá para a gente dizer isso, porque ainda as nossas imperfeições nos impelem a cair. Mas como Jesus jamais nos abandonou e sempre nos estimula ao bem, a gente sempre terá infinitas oportunidades. Então, compreensão do Espiritismo significa entender esses ensinamentos, entender aquilo que a base fundamental do Espiritismo nos ensina, entender como é que se lida com a mediunidade, né? Como é que funciona o processo de comunicação, como é que se dá através, né, da psicografia ou da psicofonia, como é que funciona tudo isso. Vocês sabiam, vou contar uma curiosidade para vocês que eu descobri na Revista Espírita. Vocês sabiam que a palavra psicografia não foi Kardec que inventou? Foi alguém que a gente não vai descobrir. Talvez se a gente evocasse o espírito de Kardec e perguntasse para ele: escuta, o senhor publicou na Revista Espírita de 1858, em um dos meses, alguns pontos fundamentais do Espiritismo. E lá o senhor dedicou um parágrafo à palavra psicografia. O senhor disse assim, que a palavra psicografia, né, que pode ser substituída pelo médium escrevente, que era a palavra que eles usavam para o trabalho, né, que Kardec fala que a palavra psicografia parece, né, que ela resume bem a prática. E essa palavra é usada por um dos nossos correspondentes. E aí ele passa então a usar a palavra psicografia para médium escrevente. Não é lindo isso? Então como é que a gente conhece isso? Se a gente for ler, se a gente for pesquisar. Sabe o Alto de Fé de Barcelona? Que a gente fez campanhas, deixa um livro de Kardec aqui e ali, para o pessoal descobrir o Espiritismo? Kardec fez diferente. Ele não fez essa campanha, que eu acho assim, uma campanha legal, boa, né? Tem boas intenções por trás dela. Mas quando houve o Alto de Fé de Barcelona, Kardec ficou muito bravo. Ele queria ir na justiça, né, reparar os danos que ele teve. 300 livros enviados segundo a legislação da época, mas ele ficou bravo. E ele perguntou para os espíritos o que ele faria. Os espíritos falaram assim: não precisa fazer nada, esta será a maior divulgação que o espiritismo vai ter. E realmente, imagina você queimando livros desconhecidos em praça pública, onde ali eram, né, vamos dizer assim, mortos assassinos. O que eles fazem? O que eles fazem? Ei. Vai ser aqui mesmo. Eu no auge da história, contando o que ia acontecer. O microfone, deve ser algum espírito que deve estar aqui, né? Enfim. Imagina, ele ficou muito bravo. Eu ficaria, quem não ficaria? Com o envio de 300 obras e o livro sendo queimado em praça pública. Mas aí, não só foi uma das maiores divulgações que o Espiritismo teve, como depois de meses, aquele bispo que havia feito o Alto de Fé de Barcelona, mandado queimar os livros, desencarna e é recebido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E toda a evocação que era feita era acompanhada do Espírito de São Luís. E nesse processo de diálogo com aquele bispo, o bispo falando do arrependimento dele, que ele exagerou. E a forma fraterna que Kardec lida com a situação. Então não teve melindre, né? Não teve aquela vaidade: olha, você me fez mal, agora eu quero me vingar. Imagina. O bispo desencarnou, foi lá na Sociedade Parisiense, conversou com Kardec, e Kardec lidou com aquilo da melhor maneira possível, de uma maneira superior. Então olha como é lindo a forma que a doutrina espírita nos ensina a lidar com as dificuldades. Sempre com fraternidade, com interesse ao semelhante.
Porque a gente sabe que hoje alguém pode fazer alguma coisa errada, ou pode perseguir o espiritismo, ou pode nos perseguir. Quando nós formos para a imortalidade, que é a pátria da verdade, nós saberemos o fruto daquilo. Né? Por que aquilo aconteceu? Às vezes nós que formamos na cabeça da pessoa aquele mal, e a gente tem que enfrentar nesta vida de forma fraterna, né, com perseverança e com muito amor. Por isso que o espiritismo, quando a gente compreende, a gente muda a nossa forma de ver a vida. E a casa espírita tem esta tarefa de educar estas consciências, né? Ensinar a cada um a lidar com a própria essência, com a própria história, né? Usando os recursos que o espiritismo nos dá, a fim de que a pessoa possa se tornar uma pessoa melhor. Para que serve a encarnação? Para cada um de nós. Basicamente, vou falar que nem os mineiros falariam, né? Bem rapidinho, trocando em miúdos. É para a gente sair melhor do que nós entramos. Basicamente, a reencarnação serve para isso. A gente mergulha na matéria para que a gente saia da matéria melhor do que nós entramos. E se a gente conseguir mudar um pouquinho, o espiritismo já serviu para a gente de referência. Então, que as casas espíritas possam ensinar o espiritismo, que pode ser da cátedra ou pode ser numa simples conversa, como Kardec fala aqui no livro dos médiuns, né? Toda pessoa que procura persuadir a outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação, né? Quando as pessoas descobrem que nós somos espíritas, é impressionante. Nós somos cravados de perguntas. Como é que funciona aquilo? Como é que a gente vê espírito? E é verdade mesmo que a gente pode se comunicar com os espíritos? Isso funciona assim? E a gente, né? Às vezes nós somos convocados a resolver problemas sociais de altíssima complexidade. Ou quando acontece alguma tragédia, né? Uma família, às vezes, toda é assassinada, ou acontece alguma coisa muito terrível, nós somos ali impelidos a responder: mas você é espírita, então por favor, me ajude. Como se a gente tivesse todas as respostas do mundo. E a gente não pode cair, né? Porque nós podemos nos enganar em responder coisas que nós não sabemos com profundidade. Nós podemos entender alguns processos do ponto de vista das leis de Deus. Mas, por exemplo, certa vez, uma senhora, né, me abordou por conta de um problema que tinha acontecido, de uma menina que tinha sido morta tal, pelo padrasto. Ah, você é espírita, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma explicação. Eu falei assim: olha, eu não tenho, mas eu tenho algo para dizer que talvez ajude a senhora a ficar mais calma. Vamos orar por eles. A gente não sabe os bastidores desses espíritos. Talvez o maior sofrimento que eles tenham seja na imortalidade, quando se defrontarem com a própria consciência e descobrirem que eles perderam uma grande oportunidade de conviver, de vencer às vezes uma barreira e uma dificuldade que estava ali, latente. Mas por uma falta de percepção, ou por não ter algum rumo certo na vida, ou alguma religião, ou algo que lhe ensinasse a ter uma forma diferente de pensar, eles agiram desse jeito. Então, vamos orar. É o único caminho que eu tenho para a senhora do ponto de vista espírita. Eu não sei se vai ajudar, mas é o meu comportamento, e talvez de muitos companheiros que eu conheça. Então, a doutrina espírita ensina, e ela deve ser ensinada através da experiência. E num diálogo nós podemos aprender muito, muito, muito sobre espiritismo. Basta a gente querer, basta a gente dar ouvido, basta a gente ter interesse em querer aprender e querer também ensinar. Porque todos nós temos alguma coisa a ensinar e todos nós temos ainda algo a aprender. Nós não estamos formados, nós não estamos prontos, nós não estamos ainda na perfeição. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra uma afirmativa que é perfeita e cabe a cada um de nós, né? O verdadeiro espírita não é uma pessoa já pronta. Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, foram os espíritos, através da organização metódica de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, todos nós somos espíritas, porque todos nós ainda temos algo a melhorar. Por isso que é importante compreender que a casa espírita tem esta missão de educar as almas, mostrando para cada uma delas, né, que é preciso fazer com que cada indivíduo, cada ser,
mude através de um esforço íntimo no bem, né? Mude a sua percepção da vida e faça a sua reforma moral e íntima assim. E toda vez que vier um expositor falar de reforma íntima, gente, não achem que é piegas ou que está ultrapassado. Porque até nós atingirmos a perfeição, a gente vai ter que falar disso, muitas e muitas vezes. Para Kardec, a casa espírita tem essa missão de educar, que vai além da questão da instrução. A instrução simplesmente é a tarefa de passar informações. Eu venho aqui e explico Deus do ponto de vista espírita. Eu vou lá trazer conceitos. Agora, para eu vivenciar esta mensagem, eu preciso fazer o quê? Aplicar. Eu preciso ter um desdobramento prático na minha vida. Quando eu estudo Deus do ponto de vista espírita, eu preciso ter um alcance na minha existência com esses ensinamentos. E aí eu começo a agir segundo esses ensinamentos na família, no trabalho, no ônibus, no trânsito, em qualquer lugar. Nesse sentido, então, para Kardec, ele faz um comentário. Lembra que eu falei para vocês que um comentário da lei de trabalho que Kardec faz, que há anos atrás eu li, e só agora que eu consegui extrair a riqueza desse comentário. Por quê? Kardec, no comentário à questão 685, Lei do Trabalho, ele vai fazer alusão, assim, a pessoa que não tem condições de se manter, né, por conta de uma doença, ou até por conta da idade avançada, né, como é que a gente tem que fazer? Os espíritos respondem assim: a sociedade deve prover a sua necessidade. Gente, isso já é uma revolução social, política, histórica. Se a gente colocar em prática, a gente muda o mundo. Os espíritos falam isso. A sociedade deve prover a sua necessidade. E aí Kardec vai fazer um comentário muito lindo. Ele diz assim: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. É verdade, nenhum economista resolverá o problema do mundo se ele não aplicar de verdade aquilo que ele aprende. Tudo vai passar de teoria, nada, se a gente não aplicar esse elemento que Kardec coloca, que deve ser a base das atividades no centro espírita. Esse elemento é a educação, mas não a educação intelectual, aquela dos livros, aquela da instrução, mas a educação moral. E ele continua: não a educação moral, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é conjunto de hábitos adquiridos. É aqui que está o grande segredo, né, a grande mensagem que eu trago hoje para todos nós, para nós refletirmos sobre a função da casa espírita nesse processo educativo. O que nós estamos efetivamente mudando na vida das pessoas que frequentam a casa, no sentido de fazer com que elas tenham hábitos verdadeiros. O amor é um hábito, o amor é um sentimento, mas a gente vai alcançar um amor ágape, um amor caridade, um amor superior, quando esta prática se tornar um hábito em nossas vidas. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir fazer. É algo que a gente tem que sair do nosso mundo e partir para o conhecimento do mundo alheio. É algo que a gente tem que fazer e muitas casas espíritas fazem. Pessoas que fazem o bem sem precisar de noticiário, de televisão, de internet, que infelizmente tem gente que vai fazer algum trabalho assistencial, o que ele faz? Ele vai no Facebook e faz um selfie, né? Começando meu trabalho assistencial hoje. Aí a gente lembra de Jesus, né? Qual o reconhecimento que a gente quer ter? Dos homens ou de Deus? É o trabalho do trabalho anônimo do bem. Aquelas visitas que Chico Xavier fazia e que poucos registraram. Né? Aquele trabalho que Raul Teixeira faz e que outros grandes trabalhadores aqui dos Ceareiros realizam. Quantos trabalhos assistenciais a casa oferece? Quanto material para que a gente possa desenvolver as nossas faculdades espirituais esta casa espírita tem e nos fornece para sermos pessoas melhores. E aí entra um fator de extrema importância, que nós espíritas precisamos compreender. Tanto as pessoas que são assistidas como nós somos seres iguais. E nós precisamos urgentemente desse sentimento. Nós precisamos nos sentir iguais.
Porque o espírita tem na consciência, né, o ensinamento de que Deus cria, né, criou, cria e criará, né, eternamente os espíritos. E esses espíritos criados por Deus são simples na constituição física e ignorantes no sentido de destituído de conhecimento. E que cada um, na sua jornada evolutiva, vai construir um caminho que vai ascender, que vai fazer com que cada indivíduo encontre Deus, lá no final da sua caminhada. Então, cada um de nós aqui presentes, cada um dos indivíduos que estão aqui hoje, nesta manhã, um dia será um espírito perfeito, que estará contribuindo com Deus na obra universal. O mais lindo do trabalho espírita, quando a gente entende esses pormenores que o Espiritismo nos dá, é que quando a gente faz com que as nossas atividades atinjam um ponto que o indivíduo entende a sua verdadeira essência e sai construindo o seu caminho de encontro ao Criador, nós cumprimos o nosso papel de educadores. Por isso que é importante reforçar, independente da atividade que a casa espírita realize, independente da natureza da atividade, o que a gente precisa fazer é com amor. É fazer com que as nossas atividades, né, atinjam um ápice de sentimento que faz com que as pessoas fiquem estimuladas a fazer o bem. Ou será que Mahatma Gandhi foi Gandhi naquela encarnação, porque Deus criou Gandhi daquele jeito? Ou Madre Teresa de Calcutá atingiu aquele nível de bondade naquela encarnação? Ou Chico Xavier, com todo o seu mediunato, chegou no ápice daquela encarnação que ele teve, como presente de Deus? Não. Absolutamente não. Todos esses grandes espíritos que contribuíram com a jornada evolutiva nossa hoje, atingiram esses níveis espirituais porque se esforçaram, porque se dedicaram ao estudo e se dedicaram a esta prática, a essa prática do amor, a essa prática do bem, que vai a cada ato, a cada ação se tornando um hábito. E a partir daí, nós vamos transformando o nosso mundo e o mundo que nós estamos vivendo. Tudo bem? O tempo não vai permitir que a gente continue nesse diálogo. E eu só queria pedir uma coisinha só. Que a nossa casa espírita, ela possa atender essas prerrogativas. Que isso aqui é um esquema que está lá no livro do Gerry Almeida, que ele mostra mais ou menos o que a gente vai ter na casa espírita quando a gente unir adeptos sinceros naquilo que Kardec, né, estabelece como adepto sincero, que são pessoas que estão olhando na mesma direção, que desejam aprender espiritismo, que desejam a melhoria do ser humano, que procuram estudar, que procuram praticar o bem em todos os lugares, enfim, aquelas pessoas que respeitam umas às outras, né? Mesmo com as divergências de ideias, nós precisamos ter respeito. Por quê? Porque uma casa espírita que não tem adepto sincero, ou seja, a gente vai discutir, a gente vai ter divergência, porque nós somos seres diferentes, mas a gente jamais vai faltar com respeito, em detrimento de uma postura que o espírita tem que ter, que é a postura cristã. Jesus, em toda os seus ensinamentos, ele jamais critica ou diminui o ser humano. Ele simplesmente ensina a cada um de nós sermos pessoas melhores. Então, os adeptos sinceros, eles vão conviver tanto materialmente como com a espiritualidade superior de maneira harmoniosa, procurando agregar os trabalhadores, procurando agregar os trabalhos, procurando construir um ambiente superior, que com isso nós atenderemos os objetivos do espiritismo, que basicamente é melhorar o ser humano do ponto de vista moral e intelectual. O objetivo primordial do espiritismo é este, nos tornar pessoas melhores e aliado aos objetivos da casa espírita. O que a gente vai fazer aí então? Nós vamos atrair o concurso dos bons espíritos. Por isso que no nosso encerramento de hoje, eu gostaria de relembrar essa frase famosíssima de Bezerra de Menezes. Precisamos entender Kardec para viver Jesus. Precisamos sim continuar o estudo da codificação, das obras que Kardec nos legou, né, e trabalhou com tanto amor, com tanta dedicação, para que a gente pudesse ter um corpo teórico do Espiritismo, né, e a gente não precisa de outras ciências
para fundamentar aquilo que nós temos de maior riqueza, que é as obras de Allan Kardec. Então, o desafio de educar na casa espírita está lançado. Precisamos resgatar os estudos destas obras e dizer como outros pesquisadores dizem: as obras espíritas, através do codificador, têm todos os elementos necessários de qualquer ciência. Isso não são palavras minhas, é do professor Silvio Chibene, do Instituto de Filosofia da Unicamp, que vem estudando o pensamento de Kardec há décadas, e ele, como é filósofo da ciência, ele aplicou a mesma metodologia para identificar, né? Por exemplo, a biologia, para ser biologia, o que ela tem que ter de ingredientes? A física, para ser física, o que ela tem que ter para ser ciência? Ele aplicou a mesma metodologia ao corpo teórico do Espiritismo, e pasmem vocês, ele chegou à conclusão de que o Espiritismo, nas obras do codificador, tem todos os elementos de uma ciência comum. Então, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas atividades mediúnicas, as nossas atividades dentro do centro espírita, devem ser pautadas por estas obras. E a gente não vai esgotar, nesta encarnação, de novo, tudo aquilo que ela tem a nos oferecer, do ponto de vista da educação da alma. Então, que a gente possa valorizar cada vez mais esses estudos e que a gente possa ser a extensão, na nossa vida, desses ensinamentos lindos que Jesus nos deixou. Ele disse no Evangelho assim, uma coisa lindíssima, que a hora que eu cheguei aqui, na casa de Jesus, já deu para sentir. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Toda casa espírita tem que ter como base fundamental o amor. Porque se a gente tiver isso entre nós, os nossos trabalhos tendem a crescer cada vez mais. Uma ótima semana para vocês, uma semana iluminada de muita paz, muita luz e muito amor.